bem-vindos. No discurso de ódio, de olho por olho, dente por dente, ficaremos sem olho e sem dente, já dizia o advogado Mahatma Gandhi. E para não dizer que não falamos de flores, vamos de flor em flor, extraindo o mais puro néctar, doce, aveludado, para servir aqui para vocês. Até porque primavera é época de boas novas. Sabem do que estou falando? Da retomada da empatia na comunicação. Trata-se da comunicação não violenta, antídoto para os dias atuais. O presidente do INESP, Juarez Azevedo, e eu, Vanessa Sanches, temos no estúdio conosco a advogada Fernanda Severino, mediadora de conflitos, biopsicóloga, facilitadora da técnica de comunicação não violenta, consteladora familiar e empresarial, aromaterapeuta sistemática. Satisfação em recebê-los aqui no estúdio conosco. Muito prazer, doutor Juarez, novamente. Muito obrigado. Doutora Fernanda. Obrigado, melhor dizendo. Uma satisfação recebê-la, viu? Ainda mais no momento em que estamos atravessando, em que a comunicação é ouro nos dias atuais. Então eu te pergunto, doutora Fernanda, o que é a comunicação não violenta? É uma ciência? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Juarez, boa tarde, Vanessa. Bom, a comunicação não violenta não é uma ciência. Na verdade, ela é uma técnica, ela é uma filosofia. Cada um gosta de trazer isso. Eu gosto de falar que é uma técnica que nos enche de ferramentas. É como se fosse uma grande mala que nos enche de ferramentas para a gente lidar melhor com os nossos próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros, né? É uma técnica que ela nos empodera de habilidade emocional, que é o que tanto falta hoje, né, na comunidade, nesses discursos, né, tão raivosos, né? Falta esse olhar empático, porque a comunicação não violenta, ela permite que a empatia se torne o meio para você se conectar com o outro. Eu gosto de dizer que é uma comunicação que ela constrói pontes e não muros. E ela pode ser aplicada onde, doutora Fernanda? Isso é uma delícia. Ela pode ser aplicada em todos os lugares, né? Desde a sua relação com seu filho, com seu marido, na relação de trabalho, nas escolas, em todos os lugares, porque nós somos seres relacionáveis. Perceba, em todo momento a gente está se relacionando com os outros, né? Uns com os outros. Então, uma vez eu comentei com o doutor Juarez, quando eu trabalhava em São Paulo, né, que era muito interessante, porque a gente recebia, às vezes, currículos, né, das pessoas com um currículo, assim, maravilhoso, né? A gente brincava que elas eram contratadas pelo LinkedIn e demitidas pelo Facebook, por esses discursos, né, onde elas não sabiam olhar para a verdade do outro, né? Não conseguiam se encher um pouco de empatia. A coexistência é uma palavra importante, não é? Nessa questão da relação, da comunicação, você coexistir com o outro, que é o que você está dizendo. A pessoa tem um excelente currículo, mas ela não consegue conviver com o próximo, porque não aceita a outra verdade, né? Se é que Exatamente. São tantas verdades, né? Mas eu vou trazer o doutor Juarez para a nossa conversa. O doutor Juarez esteve na vara criminal por 25 anos aqui em Nova Lima. Então, ele lidou com a violência durante 25 anos diretamente como profissão. Doutor Juarez, a técnica da comunicação não violenta, que é justamente essa questão de buscar a empatia, de reconhecer o outro, como que ela foi aplicada? Você poderia nos dizer, durante todo esse tempo que o senhor esteve à frente da vara criminal, como que era feita a comunicação não violenta? O senhor identifica essa comunicação não violenta na vara criminal, onde havia violência? Sim. Eu só queria antes abrir um pequeno parênteses. Sim. A senhora falou sobre várias coisas no início do programa, né? Sobre quase que o mel, né? Quem é que suga o mel? O beija-flor. O nosso beija-flor, né? É por isso que eu trago esse néctar aqui para o nosso programa. E hoje a doutora Juliana, ela é a própria flor. Nós vamos tirar o néctar dela para passar para vocês. Porque ela vai nos mostrar que comunicação não é só a questão da fala, é a questão da expressão, é a questão do acolhimento. E a gente vem tratando isso no INESP desde que nós começamos. São 17 meses falando para o olhar
assim, tentando trazer o nosso olhar para o outro. E o outro não foi quem cometeu crimes única e exclusivamente, não. Quem cometeu um delito. É a vítima. É a família da vítima. Então, estamos todos no mesmo lugar e vamos todos precisar conviver após um cumprimento de pena. Não é isso, doutor Juarez? Não temos pena de morte. O doutor Juarez sempre fala isso aqui no programa e é bom a gente ressaltar. Então, doutor Juarez, como é que foi lá na vara criminal? Vou chegar lá, doutora. Só me deu uma pequena oportunidade que muitas pessoas que estão nos acompanhando às vezes não sabem que o beija-flor é o símbolo do INESP. Né? No início aí do programa aparece o nosso beija-flor como símbolo do INESP. E o crédito é do Eli, que é o produtor, né, que fez essa vinheta especial para o nosso programa, que sinceramente me toca muito, quando aquele beija-flor acende a luzinha. Isso. É lindo. Mas então, entrando na pergunta que me foi feita pela doutora Vanessa, é muito comum, hoje não tanto, né, mas era muito comum, quando eu ingressei na magistratura, e antes de ingressar na magistratura, as pessoas falarem assim, juiz pensa que é Deus. E a gente brincava. E tem uns que têm certeza. Né? Eram pessoas que viviam na redoma, não deixavam que ninguém se aproximasse deles. Então esse relacionamento era muito difícil. Eu já vi isso de uma outra forma. Eu passei 10 anos como delegado e eu sempre tive essa questão da empatia, de me colocar na posição do outro, né, para ver o que eu podia extrair daquilo ali, daquele ser humano, mesmo que fosse o pior ser humano, né, me colocar no lugar dele para ver o que eu podia trazer de melhor para ele, para a família, até para a família da vítima e para a sociedade. Isso me fez agir muito com a questão da comunicação não violenta. Às vezes, um simples fato de você olhar para uma pessoa, né, de você estender a sua mão para essa pessoa, de você dar um bom dia para essa pessoa, uma boa tarde, um desculpe-me. Hoje, por exemplo, eu cheguei atrasado aqui, que eu fui participar de uma audiência virtual, né, e eu cheguei um pouco atrasado. E eu pedi desculpas ao meu cliente, que eu havia marcado com ele no horário, né, o trânsito em Nova Lima está terrível. E eu falei, olha, desculpe-me pelo atraso. Né? Ele falou, não tem problema nenhum. Eu falei, não, pode não ter problema, senhor, mas eu tenho que lhe pedir desculpas. Eu marquei um horário e cheguei atrasado. Então a questão da comunicação não violenta passa muito por isso, né? De você, às vezes, ouvir uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, doutora Vanessa, doutora Fernanda. Um dia eu fui convidado para uma palestra aqui em Nova Lima. E acabou a palestra, nós ficamos na porta conversando com várias pessoas. E tinha um senhor que ele ficava assim muito perto de mim, muito perto. Eu senti, aquilo estava me incomodando, mas ao mesmo tempo eu senti, ele quer falar comigo. Ele está esperando a oportunidade para falar comigo. E no final eu fiz um sinal para ele. Falei, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Ele falou, quero. Eu quero te agradecer porque a minha vida mudou devido a uma audiência que eu fui lá fazer com o senhor. Eu falei, mudou como? Ele era casado e a mulher fez uma denúncia contra ele com a lei na Lei Maria da Penha. E ele imaginou o seguinte, eu não fiz nada. Isso foi invenção, na versão dele, evidentemente, eu não estou aqui entrando no mérito. Eu não fiz nada e ela me trouxe aqui. Esse homem, ele vai me xingar. Ele vai fazer muita coisa comigo e eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uma arma para lá. Né? A hora que ele fizer isso, eu vou levantar e vou matar a minha mulher na frente dele. E dizer que eu cheguei, conversei, eu olhei aquele negócio e sem mais nem menos, a hora que acabou a audiência, né, que eles iam sair, eu falei, meu senhor, vem aqui no meu gabinete. Diz ele, eu não me lembro desse fato, que eu levei para o gabinete e conversei mais ainda com ele. Né? E ele saiu dali e falou assim, olha, como é que eu estava imaginando de forma diferente. Eu vou procurar minha mulher, né? Eu vou não reatar com ela, mas eu vou transformar essa mulher na minha amiga. E falou comigo, a minha mulher, a minha ex-mulher é a minha melhor amiga, graças ao comportamento do senhor comigo na audiência. É uma comunicação não violenta. Perfeito. Como ela disse, cabe em qualquer caso. Então vocês viram aí. A doutora Fernanda já trabalhou diretamente com o doutor Juarez. Eu também trabalhei diretamente com o doutor Juarez em casos que a gente vê, casos de violência, que a gente está pela defesa ou não.
Mas a postura íntegra de uma pessoa e o respeito numa sala de audiência, mesmo que seja na vara criminal, faz do ser humano, que todos somos seres humanos, e aquilo que se faz ao outro é que pode transformar você num ser humano pior ou melhor que o outro, mas pela atitude, não pela condição de humano. Então somos todos iguais. E o Dr. Juarez tratou, eu já vi todas as vezes, 100% das vezes, as pessoas num nível de respeito. Então o respeito é o caminho, talvez, né, da gente conseguir fazer essa comunicação não violenta no nosso dia a dia, no trânsito, na justiça, em qualquer lugar. Nós vamos para um intervalo. Eu vou pedir licença aos meus convidados e a vocês de casa. Eu espero vocês no próximo bloco. Não saiam daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Hoje a peça do acervo retrata a violência. Qual é a peça, doutor Juarez, que o senhor trouxe? Doutora Vanessa, doutora Fernanda, eu não trouxe uma única peça. Hoje eu trouxe três peças. E olha que coisa, como é que conjugam as coisas. Nós estamos falando de comunicação não violenta. E eu trouxe 3 peças que mostram justamente o oposto. Essa primeira peça, que evidentemente todas 3 são conhecidas como chucho, embora as pessoas falam chucho. Essas peças são feitas dentro de presídios, dentro de cadeias. E eu trouxe 3 por quê? É para mostrar que qualquer instrumento serve para que o preso mude essa peça de uma peça normal para uma peça violenta. Aqui é um arame de construção. Fizeram um chucho. Essa outra aqui, um pedaço de cabo de vassoura. Também trabalharam e transformaram num chucho. E essa aqui é uma peça bem maior, mas também é um chucho, né? Uma lâmina de ferro ou de aço, sei lá. Eles foram pulindo até transformaram numa peça violenta. Qualquer uma das 3, ele pode matar uma pessoa, né? Então veja como é que é importante. Aqui nós estamos falando, doutora Fernanda, em não violência. E aqui nós estamos falando em violência pura e simples. Então é interessante que as pessoas façam esse paralelo. Nós podemos muito bem substituir a arma pela conversa e vamos chegar a um mundo muito melhor. Nós estamos num momento muito acirrado, que é um momento político, em que nós estamos vendo violência direto, de todas as partes. Isso não é bom. Isso mostra para o jovem, isso mostra para a pessoa normal, para o velho, né, que o nosso político ele só está querendo violência, quando nós estamos procurando um mundo de paz. Por isso que foi muito importante a presença da doutora Fernanda aqui, nos mostrando que a comunicação não precisa ser violenta. Não precisa. E é uma coisa muito interessante, doutor Juarez, quando o senhor mostra
esses instrumentos, né? Que a gente acha que a violência também é só através desses meios. Mas hoje, na comunicação não violenta, e essa é uma grande pérola, né? A gente percebe que existe a violência morando no detalhe da fala, no detalhe, às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem e muitas vezes a gente está agredindo o outro, que vai criando algum ressentimento. Dou um exemplo. Nós somos seres linguísticos, né? O que é linguístico? A gente se relaciona através da fala. A fala está em todos os lugares. E a gente tem 2 tipos de linguagem. A primeira é a linguagem interna. São as histórias que a gente conta na nossa cabeça. E outra é essa linguagem verbal, né? Que a gente traduz o que a gente está sentindo ou não para o outro. E aí eu pergunto para vocês, será que vocês dois já foram violentos consigo mesmos internamente? Provavelmente, doutora. Você já se deparou, doutora Vanessa, pensando, mas eu sou uma burra, mas eu não sou bom o suficiente, eu não presto para nada. Meu Deus, como é que eu me envolvi com esse sujeito? Eu sou uma tola. Né? Nossa, eu sou muito feia, ninguém vai gostar de mim. São vários discursos que a gente vai criando na nossa cabeça e isso, de alguma forma, chega até o outro. Né? Essa é uma forma que ninguém acha que a gente é violento. Né? Quando me sugeriram fazer o curso de comunicação não violenta, um amigo que eu admiro muito lá em São Paulo, eu falei, não vou fazer comunicação não violenta, não sou violento com ninguém, gente, não maltrato, eu não mato nem formiga. Ele, não, Fernanda, o negócio é bem mais embaixo, é muito mais sutil, é essa violência que primeiro começa de como a gente se comunica com a gente mesmo, para depois a gente se comunicar com o outro, né? Até chegar nesse grau de violência que é o limite, que é o extremo, que é precisar de uma arma branca ou qualquer outro tipo de arma para violentar o outro. Né? Aí é o ápice da violência. Sem dúvida. Né? Então, uma técnica para evitar homicídios, claro, gente, que nada é genérico, nós estamos só apenas sugerindo uma forma de um novo viver para que a gente saia do lugar que nós estamos, né? No lugar violento em que estamos. Então, por exemplo, para a gente poder evitar homicídios, que é uma vingança. A vingança, ela tem um gatilho da raiva. A pessoa está com raiva, vai lá e vinga do outro. Então, qual seria a técnica que a gente poderia dizer para pessoas não usarem... Como é que se chama, doutor Juarez? Chusso. Como é que escreve? C-H-U, C cedilha O. Olha para Não você. espero que eu tenha acertado. Vivendo e aprendendo. Eu achava que era chucho. E olha Nós ouvimos diariamente. Aham. Então, uma pessoa para poder usar uma arma quando ela está no auge da agressividade dela por vários motivos. Tem motivos psicológicos, tem motivos físicos, tem vários motivos, mas um motivo que a gente pode citar é a questão de você, no detalhe, falar alguma coisa com uma pessoa que vai deflagrar nela uma violência, uma agressividade. Exatamente. Né? Então, como que seria? Fala uma técnica que a senhora sabe, que a senhora poderia nos contar. Você tocou num assunto aí, ou não. Você tocou num assunto muito interessante. É interessante como é que na comunicação não violenta a gente aprende a descortinar a raiva. Como é que a gente aprende a olhar para essa raiva, né? Muitas pessoas, elas falam, nossa, mas eu não quero ter raiva. Eu não quero sentir raiva. Vai gritando. Né? Aí já se agride. Como eu sou burra, eu sou burra. É o limite da violência. E aí o Marshall Rosenberg, quem foi quem sintetizou essa técnica, né? Mas na verdade a gente sabe que isso foi muito difundido por Mahatma Gandhi, né? Por Buda e outros seres crísticos que passaram pelo nosso planeta. Então é interessante porque a raiva, ela é explicada, a raiva é como se fosse aquele botão vermelho do seu carro que aciona. Aquela sirene vermelha do seu carro. Quando você está dirigindo o carro, de repente no painel lá acende uma luz vermelha. O que o senhor faz, doutor Juarez, diante da luz vermelha acendendo no painel do seu carro? E eu tenho que parar o carro, primeira coisa, para ver o que é aquilo. Não é? E você, doutora Vanessa? Talvez a mesma coisa, parar o carro. Parar o vermelho, um incêndio. Apagar aquele incêndio. É exatamente isso. O Marshall Rosenberg, ele nos ensina que a raiva é como esse botão. Diante dela, a gente tem que parar. Por quê? Respira.
Pensa o que está realmente te causando a raiva. Onde você está sendo agredido efetivamente. Qual a necessidade do outro em fazer aquilo com você que está gerando aquele comportamento. E aí a gente usa essa raiva como algo para a gente aprender com ela. E aí, quando alguém está fazendo alguma coisa para a gente e traz essa raiva, a técnica que ele nos ensina é de como se tivesse uma câmera, igual tem várias câmeras aqui, né? Como se a gente tivesse com uma câmera para observar o que está acontecendo. Agora eu vou dar exemplos bem simples para as mães, né? Que eu sei que me procuram muito querendo esses diálogos, mas que chega nesse lugar aí depois do homicídio. Porque é aos poucos que a gente vai construindo esse cenário de violência oculta. Né? Quando uma mãe chega, por exemplo, para um filho e fala: você é um preguiçoso, você não faz nada. A gente está o quê? Rotulando, julgando, apontando o dedo. Eu gosto desse exemplo, quando a gente aponta um dedo assim, ó, quantos dedos são apontados para mim? 2, né? 3 dedos apontados para mim. Dois para lá. Então, quando a gente aponta um dedo aqui, tem 3 para gente. Sim. Né? Então, volta contra a gente. Quando você está preocupado em apontar o dedo, você já foi violenta com alguém. E aí, ao invés de falar: filho, você é preguiçoso, você não faz nada. Filho, você não arrumou a cama hoje. A mamãe gostaria muito que a casa ficasse arrumada. Como é isso para você? Filho, você está disposto a colaborar com a sua mãe para ela não ficar nervosa hoje? Vejam como é diferente. Né? Tem outro exemplo também. Filho, você só tira... Eu tenho esse exemplo aqui que elas me falam muito. A mamãe está muito triste porque você tirou notas muito ruins. Aí aqui, ó. Você não faz nada e ainda tira notas baixas. Você é um incompetente. Fora a autoestima, Fora a autoestima, né? E você está destruindo de um futuro cidadão. Né? Exatamente. Que crença que você está criando nesse menino? Olha, eu sou um inútil, eu só tiro notas baixas. Agora, olha a postura de uma mãe que estudou comunicação não violenta, né? De uma mãe empática. Filho, eu estou vendo que as suas notas não estão legais. O que está acontecendo? Você está precisando de algum apoio? Você está precisando da minha ajuda? Você está precisando que a gente contrate algum professor? O que está acontecendo? Veja a postura. Você deixa de apontar o dedo e você passa a ficar do lado e fala: eu estou aqui contigo. O que nós podemos fazer juntos? Inclusão. Você olha para a necessidade dele. Porque por detrás, às vezes, de uma nota baixa, gente, tem, às vezes, um pedido de chamado de atenção do filho. Tem, às vezes, um clamor do filho de: mamãe, o que eu quero é que você fique aqui, que você olhe comigo. Então, são muitas vertentes, né? Mas essa violência, infelizmente, a gente foi criado assim. Gente, eu gosto muito da Turma da Mônica, mas hoje, com a visão que eu tenho, olhar pro desenho da Mônica de 20, 30 anos atrás, tá, gente? Era puro bullying. Betussa, era muito bullying. Cascão. Você não gosta de tomar banho. A gente cresceu nessa sociedade, né, com essa fala violenta. E agora vieram essas pessoas para nos descortinar que, opa, tem um outro caminho. Isso é uma faceta da psicoterapia? Da terapia? Não. A terapia passa pela comunicação não violenta, porque esse descortinar que você está dizendo, eu penso que ele pode passar pela questão do autoconhecimento também, ou não? Não. Agora que eu entendi sua pergunta, me desculpa. É muito interessante, porque o processo da comunicação não violenta, ele é totalmente voltado para o seu autoconhecimento. Né? Por quê? Porque você só começa a ser mais gentil com o outro quando você é mais gentil consigo. Eu não sei se eu sou violenta com os outros. Olha como você é consigo. Comece a ser um observador dos seus pensamentos. A observação. Qual que é o desafio, então, de nossa sociedade hoje, com o discurso de ódio imperando no ar? Qual que é o desafio que a senhora considera que é o maior desafio para a gente poder conseguir implantar a comunicação não violenta em algumas facetas da sociedade? Porque isso vai ser não é, doutor Juarez? Provavelmente a gente só vai conseguir virar esse jogo a partir do momento que a comunicação não violenta se inserir na nossa cultura. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E a nossa cultura,
Nossa cultura é tão judiada, nós temos uma cultura linda, mas nós não saberemos, por exemplo, se a gente perguntar para uma pessoa qual é a nossa cultura, ela vai ter dificuldade em falar, porque é uma cultura muito dispersa, não é isso? Eu posso pedir à doutora Fernanda para suspender essa pergunta e só dar mais um outro exemplo? Pode, claro que eu sim. comentei com vocês antes de nós conversarmos aqui. Às vezes a gente fala só na comunicação, só de falar, não. Mas o olhar também, né? Claro. E esse exemplo que eu dei para vocês aqui, eu estava comentando com as duas e com o pessoal da equipe aqui, que eu tenho mania de andar abraçado com minhas filhas. E um dia, passando pelas ruas da cidade, abraçado com uma delas, uma senhora que me conhecia, ela me deu um olhar, né? Ela me olhou com tamanho ódio ou com tamanha reprovação, porque na visão dela, eu, um homem na minha idade, estava com uma namorada bem mais jovem. A hora que eu percebi o olhar dela de reprovação, de ódio, seja lá o que for, eu virei para ela e falei assim, essa é minha filha. Aí pode. Então, mas nós, aos olhos da justiça, doutor Juarez... eu cortei, não deixei a doutora Fernanda responder. Mas ela respondeu. Respondeu bem a questão da psicanálise, né? A psicanálise está inserida nessa questão aí do autoconhecimento, né? Para que a gente possa ser mais leve com o outro. Mas, conversando com a doutora Fernanda, para preparar esse programa, ela me falou o seguinte, que além dos desafios, a gente lida com pessoas difíceis. Aí eu pensei, vou perguntar para a doutora Fernanda qual que é o conceito de pessoas difíceis para a comunicação não violenta. O que seria, doutora Fernanda? É muito interessante, essa pergunta realmente chega bastante para mim, né? E na comunicação não violenta a gente fala que não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que não têm habilidades emocionais para lidar com o conflito dela e o conflito do outro, né? E aí, a comunicação não violenta é exatamente essa malinha que a gente vai se empoderando cada vez mais, né? Esse olhar, essa nova lente que a gente vai colocando na gente, para a gente conseguir escutar o outro de uma outra forma, né? Paralela a essa pergunta, muita gente me pergunta, Fernanda, mas eu vou fazer comunicação não violenta e meu marido não vai fazer. Eu falei, nossa, já vai ajudar demais. Por quê? Porque você vai aprender a escutar de uma outra forma, né? Você escuta, e isso já vem o link da empatia, né? Você aprende na comunicação não violenta a escutar Você escuta para compreender e não para responder. A gente tem muita, né, essa questão da gente escutar para responder, né? A gente brinca que tem os abomináveis da comunicação não violenta, né? Que é o abominável IBGE, que é o abominável IBGE é aquele que você conta uma história para ele. Vanessa, nossa... meu chefe tá me dando, nossa, tá cheio de serviço lá, não sei o que eu faço. Ela, não, Fernanda, mas olha o alto índice de desemprego, você fica no seu trabalho. Não esperou dar tempo de contar, né? Tem um outro abominável da fala que a gente brinca, que é o abominável, o meu pior é melhor. Né? Você fala, nossa, bati meu carro ali, doutor Juarez. Deu uma batidinha, não, Fernanda, mas eu dei perda total no meu carro. Interrompe o diálogo, gente. E tem aquele que é o abominável, sabe tudo, né? Ele sai dando metralhadora, ele é uma metralhadora de conselhos. Você fala uma coisa, nossa, briguei com meu namorado. Não, mas, faz assim, manda flores, manda chocolate, que resolve tudo. Então, assim... A sociedade, ela precisa de estar nesse lugar de aprender a escutar para compreender, sabe? E não para dar resposta. Porque cada pessoa tem a sua própria necessidade, não é isso? E sua própria verdade, e sua própria história. Aí entra até um pouco do contexto da constelação familiar. Você, doutora Vanessa, é composta da história sua, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. Você é uma pessoa carregada de história. As suas verdades são diferentes das minhas e das do doutor Juarez. E quando a gente começa a expandir essa lente, esse olhar, a gente começa a entender que entre 8 e 80 tem 79 possibilidades. Entendeu? Entre o certo e o errado, tem um caminho do meio. E eu ainda brinco que é pra lá que eu vou, sabe? Então, aos olhos da justiça, já que estamos falando de olhares, aos olhos da justiça, por que brigamos? A gente briga
porque a gente não vê a violência oculta que permeia a nossa fala. Aí volta naquela questão cultural. Aí volta naquela questão, e é uma coisa que nós até já discutimos uma vez, né, doutor Juarez, de implementar a educação emocional nas escolas. Porque a gente aprende tantas coisas bacanas, mas a gente esquece de aprender a habilidade emocional, né? A habilidade que não vai nos fazer melhorar o nosso relacionamento. Então a gente briga, porque, por exemplo, imagina você estar diante de duas crianças, seus sobrinhos, por exemplo, e aí você vira para um e fala assim: nossa, mas o fulano o Pedro é tão inteligente. Gente, o Pedro é brilhante. Do lado do João, o que o João vai achar? Que ele não é brilhante, né? Que ele é um burro, perceba, num elogio você está sendo violenta. Sim. Então, é meio que no detalhe mesmo, né? E isso é aprendido. A gente não... A nossa cultura não tem isso disseminado, né? Então, a gente precisa trabalhar esse lugar de buscar essas habilidades emocionais. Olha, isso aos olhos da comunicação. Eu falei justiça, mas é comunicação. Aos olhos da justiça, eu vou perguntar ao doutor Juarez. Doutor Juarez, por que o senhor acha que as pessoas brigam? O senhor como um juiz, enquanto juiz, o que o senhor observava nos casos que chegavam para o senhor no dia a dia? São os mais diversos motivos. Às vezes, alguns que você para e pensa, gente, por que uma pessoa vai brigar por um motivo tão insignificante? Mas ele pode ser insignificante para você, pode ser muito importante para uma pessoa. E aí a gente sempre está... Eu sou um verdadeiro contador de causos, né? Então eu me lembro de um dia, eu estava substituindo na vara de... um juizado especial, que foi montado aqui. E eu cheguei e estávamos eu e uma promotora que trabalhava comigo, nós fomos substituir um juiz e a promotora que estavam de férias. E entraram dois senhores, mais ou menos de uma mesma idade e mais de uma idade, uma idade superior à minha, né? Eu sei que um deles, mas ele tremia. Eu falei, pô, será que ele está tremendo porque ele está na minha frente? Aí eu comecei a conversar com ele, para tentar colocá-lo à vontade, que aquilo era um ambiente comum, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, doutor, esse homem aqui é o maior amigo que eu tinha. Um dia, sabe o que ele fez comigo? Eu entrei no ônibus e ele estava dentro desse ônibus. E ele virou para todos que lá estavam e falou, olha, está entrando o maior ladrão de Nova Lima aqui dentro. Senhor, olha o que esse homem me fez passar. Ele que era meu amigo. E é óbvio, se você chamar de ladrão, né, não fica bem. Mas aí o promotor vira e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma multa nesse senhor aqui, né, pelo que ele fez, e vamos dar isso aí para resolvido. Mas o senhor continuava tremendo. Eu falei, não, doutor, não é dessa forma, não. Eu acho que no mínimo que esse senhor, que ele deveria fazer aqui, é pedir desculpas ao amigo dele. Isso não se faz realmente. Como é que chega dentro do ônibus e chama um outro de ladrão? Ainda mais sendo amigo. E fiz questão sempre de destacar a questão da amizade, né? E fui falando com esse senhor e chamando a atenção deles, né? E olhando para o outro. Eu via que cada hora que eu falava com o sujeito, que ele tinha que tomar uma atitude, que ele estava errado, que ele não podia ter feito aquilo, a pessoa, o outro foi ficando, né, animado. Eu falei, eu estou no caminho certo. Aí no final eu virei para o que havia acusado. Eu falei, gente, ele pode pagar um salário mínimo, que isso aí não vai adiantar nada, mas é para a vítima. Eu virei para ele e falei assim, olha, acho que o mínimo que o senhor pode fazer aqui hoje, tá, é levantar-se, pedir desculpas ao seu amigo, tá, e dar um abraço nele. Tá? Isso se ele aceitar. O senhor aceita? Ah, se ele fizer isso, eu aceito. Tá? Então, um abraçou o outro, saíram os dois conversando. Tá vendo? Então, veja. Então, você se apossa de uma situação, né, e consegue contornar. Porque pode parecer uma coisa simples, mas para aquele senhor não era simples. Não era simples. Doutora Fernanda, eu te devo desculpas. Apesar de que eu gosto muito da sua irmã Juliana, mas a Juliana está conosco aqui, ela está assistindo os bastidores. Então eu chamei a doutora Fernanda de Juliana. A senhora me desculpe, mas foi uma honra, tenho certeza que ouviu o nome Juliana também, para você, minha irmã de vida e de alma. Pois é, então está aí justificado por que eu chamei a doutora Fernanda de Juliana, porque a Juliana eu já conheço há um tempo, né? E acabei confundindo. Elas são muito parecidas, viu? Muito bonitas. São lindas. E veja o seguinte, no início do programa falaram, as duas trabalharam comigo. Eu é que tive a honra de trabalhar com duas mulheres tão bonitas, incompetentes, evidentemente.
Olha, mais um intervalo, mas esse é o último. Podem nos aguardar que voltaremos em seguida. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. Lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta. E a doutora Fernanda, como eu já revelei para vocês aqui, ela é advogada. É também pós-graduada em Direito Público pela Amamages de Belo Horizonte e pós-graduada em Direito Difuso e Coletivo pelo Ministério Público de São Paulo. A nossa homenageada deste programa, por ser hoje uma facilitadora da prática da técnica da comunicação não violenta, ouro nos tempos atuais, ela ganha os nossos parabéns. Primeiro, hoje é aniversário dela. Não é isso? Hoje é seu aniversário? Então, nós estamos sendo presenteados aqui. Mas a Nova Lima também ganha. Por quê? Porque a doutora assumiu, no dia 5 de setembro, a secretaria, aliás, o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Não é isso? Do Departamento de Desenvolvimento Social. Da Secretaria, né? É. Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o Álvaro Azevedo. Muito Que bem. trabalhou com o pai e agora vai trabalhar com o filho. é uma honra. Isso é um legado, né? É um legado. Quase, né? Então, voltando aos nossos convidados, pergunto, doutora Fernanda, a comunicação não violenta, como que ela funciona no judiciário especificamente hoje? Bom, no judiciário especificadamente, ela não tem... O que eu vejo hoje é que as escolas de direito, as escolas de mediação, já têm a disciplina de comunicação não violenta inscrita, né, nos quadros. E o que a gente vê são alguns advogados já aplicando. Ela é muito usada hoje na mediação de conflitos, porque todo mundo que faz mediação hoje, obrigatoriamente, tem que ter passado pela comunicação não violenta, na conciliação, né? E hoje está sendo levado também, né, junto com a constelação familiar, a comunicação não violenta. Mas dentro do que eu vejo hoje, a comunicação não violenta, ela tem que permear todos os... eu acho que se ela permear todos os trâmites, né, nas varas, nos tribunais, com certeza facilitaria muito o diálogo, né, doutor Juarez? Com certeza facilitaria muito esse lugar de mediar, de pesar, sabe? A comunicação não violenta, ela olha muito para o lado do outro, pesa, né? O que está por detrás daquilo, o que fez ele fazer aquilo, e às vezes traz uma verdade para a vítima, né, que se diz vítima, traz uma verdade totalmente inusitada. É o exemplo que o doutor Juarez nos deu no último bloco? No último bloco, o doutor Juarez... empatia? No último bloco, o doutor Juarez deu um exemplo brilhante de empatia. O que eu falo que é empatia, né? Empatia é você criar espaço. Antigamente a gente falava que empatia era fazer para o outro o que gostaria que fosse feito para mim. Não é bem por isso. Porque a verdade do outro, a gente já comentou isso,
é totalmente diferente da nossa. Vejam, o promotor, no caso do Dr. Juarez, simplesmente aplicou uma pena ali e vamos fechar e acabou o caso. O Dr. Juarez, ele viu além, né? Ele viu o quê? A necessidade do outro, né? Que o Dr. Juarez, como juiz, ele simplesmente podia assinar o que o promotor solicitou, acabou, né, Dr. Juarez? Mas como que a vítima ficaria? Pois é, então o Dr. Juarez, ele olhou para a vítima e ele realmente, esse é um exemplo brilhante de empatia, né? Ele viu ele tremendo e falou, opa, peraí, isso daqui não é o suficiente. Vejam, que dia aqui, doutora? Aí eu te pergunto, vai algum cliente no seu escritório e fala, olha, eu quero entrar com uma ação que o fulano me chamou de ladrão. Que dia que a doutora proporia dar um abraço, ficar em pé e pedir desculpa? É uma coisa assim que a gente até poderia chegar nessa conclusão, porque a gente também lida muito com a empatia. Eu costumo dizer que o direito, se você me perguntar um artigo hoje, eu vou saber falar poucos. Por quê? Porque o que emana de dentro da gente, por exemplo, quando você sente que tem uma coisa diferente, que não está legal, aí tem um direito seu que foi esbarrado nele. Então eu lido muito com a questão do sentimento, da empatia. Então, quando um cliente vai ao meu escritório, pela vivência de vida que nós temos, pelo que a gente já passou e conhece, ele sai de lá muitas vezes já aliviado naquela consulta. Exato. Porque a consulta você vai resgatar a dignidade da pessoa humana, que inclusive essas são as palavras do nosso código. Vamos resgatar a dignidade da pessoa humana. Exatamente. Como? Então, realmente, eu começo por este lado. Então, talvez eu chegasse... E um detalhe, o advogado é o primeiro juiz da causa. Já dizia Sobral Pinto, É verdade. O grande Sobral Pinto, que foi o que deu nome à minha turma de direito. Exatamente. E esses profissionais que lidam com o sentimento, com a humanização do direito, que é uma inclusão multidisciplinar dentro do direito, e também, aí vem várias coisas, né? Vem a questão dos princípios de cada um, a religiosidade, se é que há, ou então a espiritualidade, que é mais abrangente. Tudo a gente pode trazer para dentro da nossa profissão, do direito, da engenharia, da medicina, mas no direito, que é o que eu posso falar, eu sinto todos os dias aquela pessoa que vem com uma mágoa, com uma raiva. Há pessoas que chegam no escritório da gente querendo vingança de um ex-marido. Sim. Ela sai de lá percebendo que a vingança vai voltar contra ela. Exatamente. Não é bom vingar. A gente deve resolver o problema aos olhos da lei, né? Que aí você equilibra. Senão você vai desequilibrar e vai ser um ciclo vicioso que não vai se resolver nunca mais, né? Eu diria que aos olhos da lei, aos olhos do bom senso, aos olhos da necessidade de cada um, né? Porque hoje a gente precisa realmente expandir. O direito tem horas que ele é muito estático, né? Esse exemplo do Dr. Juarez, né? Ó, você levanta, pede desculpa e dá um abraço. Isso não está escrito em código nenhum. Isso não está escrito em lei nenhuma. Era só o que ele queria. Era só o que ele queria. E aí, Resgatei uma resgatou. Vejam, isso é empatia de verdade. Mas por quê? Dr. Juarez deu espaço. Dr. Juarez ficou na dele. Não, peraí. Observou. Viu a necessidade. Viu que a câmera... E fez o pedido. Isso a comunicação não violenta, não é? É isso aí. Fez o pedido. Então, a técnica, basicamente, essa, eu sei que dentro é observar, ver o sentimento, a necessidade e o pedido. É técnica mesmo. E dentro do sentimento tem o amor, tem várias coisas lindas que não já precisa trabalhar, né? Aí eu vou pedir para o Dr. Juarez, primeiro, me falar, deixar uma mensagem para vocês nestes tempos bicudos, né? Para que a gente tenha um pouco de alento no nosso programa e possamos passar isso para as pessoas. É uma coisa muito simples. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria que eu fizesse contigo o que você está fazendo comigo? Eu acho que se nós fizermos essa pergunta, nós encontraremos a resposta. Se coloque no lugar do outro ser, né? E você vai encontrar a resposta do que você gostaria que acontecesse. Então, e a doutora Fernanda, eu pergunto, as suas alegações finais, doutora. As suas alegações finais. Olha, para quem está escutando aqui, a comunicação não violenta, gente, é algo muito amplo. A gente está discutindo aqui, mais para frente fazer outros quadros. E a sugestão que eu dei para vocês, né, que eu deixo hoje, olha, diante do sinal de alerta, diante da raiva, respirem. Põe a mão aqui no peito. Faça uma respiração profunda, estejam conectados com aqui ou agora, né?
ver o que é possível, às vezes, fazer de diferente para não deixar com que o carro estrague, né, doutor Juarez? Com que o carro depane. E aí é onde a raiva assola a vida das pessoas. Sim. A prevenção é muito melhor. Muito melhor. Então, após essas alegações finais e essa despedida do Dr. Juarez, Inesp também é cultura. Então, nós pesquisamos, os nossos produtores por trás das câmeras aqui na TV Banqueta fizeram uma pesquisa e o Dr. Juarez vai informar para você se é Xuxo, se é Suxo ou se é Suxo. Eu nem sei mais como é que fala agora. Como é que é, Dr. Juarez? Eu havia dito que era Chussô, né? E é CHU, C cedilha O. Pau armado de ponta aguda de ferro, do jeito que está aqui. Esse aqui, então. É. E o Eli me mostrou de lá, que era SUCHO, Suxô, que tem o mesmo objetivo, é a mesma descrição. Arma artesanal pontiaguda ou cortante fabricada por preso. Então veja como que é rico E o Xuxo? osso. Xuxo existe? Isso nós não encontramos, né, Miriam? eu falei errado Não, mas é porque as pessoas vão falando, daqui a Sim. pouco ele vai estar no nosso É o coloquial, né? É o coloquial, ele vai voltar. Então é só para mostrar, gente, olha aqui, uma palavra feia, duas palavras feias, horrorosas, mas que estão aí no nosso cotidiano. Né? Então vamos usar a comunicação não violenta, até quando nós usarmos essas facas. Sim. Então, já houve alegações finais da doutora Fernanda, o doutor Juarez também já se despediu. E quanto a mim, comunicóloga de carteirinha, cito Carlos Drummond de Andrade. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Faça contato conosco pelo telefone que aparece aí na sua telinha. Até o próximo programa. Muito obrigada.